Queridos agentes da Pastoral Litúrgica, trago para vocês aqui umas reflexões acerca da instrução geral do Missal Romano. Essas reflexões não eximem cada um de vocês da leitura do texto completo, ao qual vocês terão acesso. Vou disponibilizar aqui o link para que vocês possam baixar. Então façam a leitura, escutem os nossos comentários daquilo que a gente considera ser o mais importante na instrução geral para que vocês possam atuar com competência e dignidade na celebração da Santa Missa. E se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários que a gente responde. Tá bom? Bom estudo para todos nós. Olá, atendendo à solicitação da Comissão Litúrgica da nossa região episcopal Nossa Senhora Aparecida, nós queremos trabalhar com vocês, nossos queridos agentes da Pastoral Litúrgica, a instrução geral do Missal Romano. Nossa pretensão aqui é tocar alguns pontos dos mais importantes que consideramos aqui nesse texto, como foi solicitado pelo padre referencial da nossa região episcopal, Nossa Senhora Aparecida. Então nós temos aqui a instrução geral do Missal Romano, que vocês também terão acesso. Esse material será enviado aqui para vocês. Então quero destacar alguns pontos importantes aqui. Então ele inicia, em primeiro lugar, com uma pequena introdução chamada de proêmio. Então, no ponto número 1, fala desta necessidade da igreja preparar bem a liturgia como uma forma de obedecer esse mandato de Jesus em Lucas capítulo 22, versículo 12, onde Jesus pediu que os discípulos que preparassem uma grande sala para que eles pudessem celebrar a ceia da Páscoa. Então, a nossa liturgia necessita ser devidamente preparada para que os fiéis, ao participarem da liturgia da Santa Missa, possam aurir da espiritualidade, bem como dos frutos de santidade que este sacramento nos confere. Depois, quando se fala do testemunho de fé inalterável, se recorda que o Concílio Vaticano II, ao propor a reforma da liturgia, mantém a mesma fé de sempre, embora expressa de uma maneira nova e atualizada para os tempos do concílio. No número 2, por exemplo, se destaca a questão de que a Santa Missa é o sacrifício eucarístico de Cristo, ou seja, na cruz. Ou seja, em cada Santa Missa se torna sacramente presente o sacrifício da cruz de Cristo. Da cruz de Cristo. Isso aparece quando o Concílio Vaticano II fala acerca do mistério eucarístico. Isso aparece em várias orações do missal, em várias orações eucarísticas, se exprime, portanto, que nós estamos ali celebrando o sacrifício da missa. Se diz também que existe perfeita identidade entre o sacrifício da cruz e a renovação sacramental da missa por Cristo. Então, isso é muito forte, ou seja, existe perfeita identidade. Aquilo que aconteceu uma só vez lá na Sexta-feira da Paixão, a entrega de Cristo na cruz, a mesma coisa acontece de forma sacramental, torna-se presente de forma sacramental em cada Santa Missa. Depois, no ponto 3, se vai falar da presença real de Cristo na Eucaristia, que, como o Concílio de Trento assim o definiu, o Concílio Vaticano II também conserva essa mesma ideia, ou seja, que em cada Santa Missa, após o momento da consagração, Cristo se torna presente pela transubstanciação no pão e no vinho, e que a liturgia eucarística deve ser vivida com suma reverência e adoração. Pois ali está a presença real de Cristo, com seu corpo, sangue, alma e divindade. No número 4,
se vai falar do ministério, do sacerdócio ministerial, que foi instituído por Cristo na Quinta-feira Santa, né? Para tornar presente a presença de Cristo, tornar presente Cristo por meio do sacramento, né? Então, na Quinta-feira Santa se comemora a instituição do sacerdócio, né? A instituição do sacerdócio. E por isso que o sacerdote ou presbítero preside a liturgia em nome de Cristo, em nome de Cristo. Mas no ponto 5 se fala que esse sacerdócio ministerial visa iluminar a realidade do sacerdócio real dos fiéis. Ou seja, porque existe o sacerdócio comum dos fiéis. Ou seja, é todo o povo que celebra a Eucaristia, é claro que presidido por Cristo, representado no presbítero, né? Representado no presbítero, né? Então todo o povo pode unir a sua vida a Deus, ofertar a sua vida em sacrifício a Deus, nesta ação litúrgica, cuja presidência está na mão do presbítero. Mas é todo o povo que celebra. O padre, o presbítero, preside esta celebração. Então é interessante, né? Que aqui se diz no número 5: este povo é o povo de Deus, adquirido pelo sangue de Cristo, congregado pelo Senhor, alimentado com sua palavra. Povo chamado para fazer subir até Deus as preces de toda a família humana. Povo que em Cristo dá graças pelo mistério da salvação, oferecendo seu sacrifício. E aqui eu quero destacar que toda a Santa Missa sempre se oferece o mesmo sacrifício, o sacrifício de Cristo. É o único sacrifício aceito pelo Pai, né? Aceito por Pai. Por isso que o fiel, quando participa da Santa Missa, ele é convidado a unir a vida dele ao sacrifício de Cristo, a tornar-se um com Cristo para que o Pai o aceite também, né? Povo, finalmente, que pela comunhão do corpo e do sangue se consolida na unidade. Por isso a Eucaristia é chamado sacramento da comunhão, porque todos comem do mesmo pão, todos bebem do mesmo cálice, todos se tornam um só corpo, né? Muito embora nos tempos atuais se enfoque tanto a união do fiel com Cristo, mas é bom que se diga que na igreja primitiva, né, a participação na Eucaristia era um sinal visível da unidade de todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Né? E a participação na comunhão vai fazendo com que a participação na Santa Missa, uma participação consciente, ativa e frutuosa, faça com que o povo cresça na sua santidade. Cresça na sua santidade. Depois, quando se fala aqui da tradição ininterrupta, né, se fala dessa questão dos ritos serem restaurados em conformidade com a antiga norma dos Santos Padres, né? Então, existe muita cautela na renovação dos ritos, dos sacramentos, dos sacramentais, para se ver se eles estão em conformidade com aquilo que era celebrado pelos Santos Padres. Quem são os Santos Padres? São aqueles que vieram logo após os apóstolos e que, no diálogo com a cultura e filosofia grega, sistematizaram a nossa fé. Então eles deixaram nos seus textos inúmeras homilias, inúmeros ritos, demonstrando como que eram celebradas as liturgias, etc. Né? Então sempre tem que se voltar aos Santos Padres para conhecer como que desde sempre a nossa igreja professa a sua fé em Deus, né? Então, por exemplo, se dá aqui um exemplo por exemplo, de São Pio V, que renovou a liturgia, fez uma espécie de renovação litúrgica, isso lá após o Concílio de Trento, e que eles, ao fazerem a renovação dos ritos, dos sacramentos, eles não puderam passar além dos comentários litúrgicos da Idade Média. No Concílio Vaticano II, a coisa foi muito mais além. Por quê? Porque no Concílio Vaticano II, nós já tínhamos peritos que conheciam muito bem os textos dos Santos Padres, né? A liturgia dos Santos Padres. Então, os ritos puderam ser renovados à luz do que, por exemplo, os Santos Padres celebravam, a forma como que eles concebiam os ritos, né? Então, por isso aqui o texto vai citar, por exemplo, a influência, por exemplo, de Santo Irineu, Santo Ambrósio, São Cirilo de Jerusalém, São João Crisóstomo, né?
São João Crisóstomo, né? E tudo isso com o quê? Com a finalidade de quê? De que se conserve as tradições que nos legaram os nossos antepassados imediatos, né? Mas ao mesmo tempo se visite todo o passado da igreja, para ver como desde sempre a igreja celebrava o mistério eucarístico, né? Como que desde sempre, né? Então é interessante que a forma de celebrar varia de cultura para cultura, mas sempre é a mesma fé, sempre se exprime a única e mesma fé, né? Muito embora de forma diferente, seja numa região semita, seja numa região grega, seja numa região latina. Mas é sempre a mesma fé celebrada, é sempre o mesmo mistério celebrado, embora de formas diferentes. Embora de formas diferentes.